Olá, grande alma, o Deus que há em mim saúda o Deus que há em você. Dando continuidade aqui a esse curso não tão básico dos princípios da sedução, como fazer com que qualquer pessoa se apaixone por você. Eu tenho algumas anotações aqui, estamos indo aqui para a aula 8, estamos avançando, estamos cada vez mais nos aprofundando nessas bases principiológicas, digamos assim, a fim de dar a você a exata compreensão do que acontece no processo no outro, porque essa é uma grande perspectiva. Nós não estamos abordando aqui um processo em que deve ser trabalhado em você. O que nós estamos aqui trabalhando é te dando as informações para que você possa entender o que acontece no outro. Quem é o outro? É aquele em que você busca conquistar, né? É aquele em que você busca que se relacione com você. Quando essa busca é verdadeira, e é que nós estamos falando para que isso seja feito com bastante responsabilidade. Porque uma vez que você entenda esses princípios e passe a aplicá-los, você vai ter um resultado inevitável e esse resultado vai te trazer grandes responsabilidades. Afinal de contas, informação é poder e com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então aqui nós estamos dando continuidade aqui, né? Nós chegamos hoje, eu tenho algumas anotações aqui, porque é importante para que minimamente eu tenha um roteiro para que eu possa compartilhar para vocês. Então de vez em quando pode ser que eu tenha que fazer algumas olhadas aqui para eu me lembrar do caminho que eu tenho que seguir, senão a gente acaba se perdendo. Então hoje nessa aula 8 nós vimos construindo, né, e nós vamos dar aqui mais uma pincelada, porque isso é importante que nós venhamos a repetir, sobre as raízes do amor, sobre aqueles fatores que influenciam diretamente, né, na construção dessa percepção de amor no outro, né? Então, quando alguém está apaixonado, é natural que a pessoa experimente um sentimento avassalador, praticamente inconsciente, de que essas três partes da personalidade dela estão sendo agraciadas. E quais são essas três partes da personalidade que nós vimos a exaustão repetindo? Identidade sexual, identidade social, ideal de potencial de realização, ou seja, aquilo que a pessoa sente que ela poderia conquistar, aquela coisa assim que ninguém mais vê, só você é capaz de ver e que percebe que a pessoa tem isso dentro dela e tem o desejo de manifestar isso, mas poucas pessoas conseguem enxergar. Então, a partir do momento em que a pessoa experimenta de que esses fatores da personalidade dela começam ou correm grandes riscos de serem valorizados e de serem reconhecidos, uma força passa a ser, digamos assim, de atração, passa a levá-la e magnetizá-la nessa direção. Então, o amor é como se fosse o amor é como se fosse um sentimento subjetivo, romântico, óbvio, né? Onde esses aspectos sexual, social e ideal da identidade, todos foram gratificados um após o outro. Apesar da gente não ter dúvida de que essas alternâncias podem vir a acontecer, um pode ser mais agraciado a depender do momento da situação, né? A depender do momento da situação, do momento do início do encontro, né? Então é mais fácil, por exemplo, você que está conhecendo ou saindo com a pessoa pela primeira vez, agraciar a identidade sexual do outro, porque essa é a primeira característica que surge e vai ser a característica, o fator da personalidade que nós já vamos dar continuidade nesse vídeo. Então é natural que isso aconteça. Os outros fatores, naturalmente, eles tendem a demandar um pouco mais de conhecimento, a sua busca pela informação. Lembrando que uma das características é que você deve realmente se interessar pela outra pessoa. E quando eu digo se interessar, não é um interesse físico, é um interesse mental, é um interesse de ouvir realmente o que a pessoa está dizendo, de ouvir com atenção. Nada é mais irresistível e sedutor também do que o outro perceber que você realmente está atento ali, atento ao que está sendo dito. Então hoje, no mundo tecnológico, você ter atenção é algo muito escasso, porque é normal que você de repente possa vir aí no encontro e de repente se pegar olhando o celular, passeando nas redes sociais, naquele momento em que houver um silêncio de elevador, digamos assim, né? Então é interessante que você tenha essa habilidade de, nesses momentos, abandonar esse tipo de comportamento que é inconsciente e automático de frequentar as redes sociais ou de olhar toda hora, ficar ali investigando as redes sociais quando você está no encontro, para que você possa realmente estar ali com a sua atenção voltada. Então, é importante você entender que para que você possa construir a sedução, você precisa se familiarizar
com esses três aspectos da sedução. Então vamos lá. Qual é o aspecto número 1 e o mais imediato, né? É aquilo que a gente fala tanto de identidade sexual e amor, né? Então a identidade sexual, esse fator da personalidade básica de todo ser humano, e por isso que a gente está tratando daqueles que são princípios, que são básicos a todo ser humano, essa identidade sexual, ela é a primeira a ser reconhecida porque é a primeira que se apresenta quando você vai num encontro. Então, se você vai num encontro com um homem, naturalmente a partir do momento em que a vestimenta que ele escolheu, a forma como ele anda, a forma como ele se coloca, a partir do momento em que você o assiste, ou seja, a partir do momento em que você o vê, toda a informação está chegando ao seu campo, né, aos seus olhos, e aí sendo decodificada através da sua psique, através do seu sistema de crença, naturalmente essas informações têm a ver inicialmente com a identidade sexual. Então, é interessante que o relacionamento, né, o relacionamento romântico, ele tem um quê dessa aura, como é que eu posso falar? Algo quase que pré-determinada pelo destino, né? A gente tem essa coisa de que foi o destino que trouxe ele para mim, seja coisa boa, seja coisa ruim. Então, parece que esse destino fica muito aleatório e que você fique como meio que como refém, né? Só que a gente tem visto, e esse é o objetivo aqui, de que na verdade a outra pessoa, quando ela percebe que esses fatores da personalidade dela podem vir a ser reconhecidos e agraciados, ela começa a sentir inconscientemente um desejo, inconscientemente, é aí que está a grande questão, o grande ponto de atenção, que ela começa a perceber, sentir como inconsciente um movimento, um desejo de se aproximar a você. E aí ela acaba percebendo ou achando ou julgando que isso é obra do destino. Então, e a identidade sexual, ela tem um grande impacto na criação dessa atmosfera. E qual é essa atmosfera que eu estou falando? Essa ideia de que o relacionamento romântico possui algo pré-determinado pelo destino. Então, essa identidade sexual que acontece normalmente no primeiro encontro é algo de extrema importância e algo de extrema que acaba acontecendo. Então, esse fator de identidade sexual, ele é o mais proeminente, ele é o mais assim, o que mais aparece, né? E que possa vir a definir a pessoa nesse primeiro contato como casal. Então isso se torna, é óbvio, mais sensível à medida que à medida que as pessoas vão se relacionando. Então, o que é importante nós termos como norte? De que os membros de cada sexo, digamos assim, os membros de cada sexo, mas aí eu vou dizer assim, o outro, porque, em regra, eu estou falando para você, mulher, o membro de cada sexo, ele possui um poderoso impulso inconsciente, tá, de exibir os atributos que supostamente caracterizam o seu próprio sexo. Então, cada um de nós, né, homem e mulher, e aí com a psique simbólica, homem e mulher, então não só o corpo representando homem e mulher, mas também a psique, nós possuímos um impulso inconsciente poderoso de exibir, tá, esses atributos de cada sexo. Então, isso envolve algumas características particulares do indivíduo, né? Então, pode ser que, normalmente, nós temos assim, né? Que o homem normalmente tende a demonstrar mais a sua virilidade, né? A virilidade de um homem, né? Seja a forma através dos músculos, através da vestimenta, através da proteção, através do cortejo, né? É importante entender que essa interface biológica, o ser humano, ainda existe uma base animal primitiva, então o homem também realiza a corte da sedução. Em outras palavras, a corte da sedução é a dança do acasalamento. É importante você permitir isso, porque isso tudo é demonstração desse aspecto de identidade sexual que se materializa através desse princípio de virilidade do homem. Já a mulher, ela já tem também, né, digamos assim, você tem também a sua identidade sexual
nesses primeiros encontros, tem uma tendência a se manifestar, uma tendência muito grande a toda mulher se manifestar através do apelo sensual de uma mulher. Veja, apelo aqui, essa palavra que eu estou usando, não é uma palavra pejorativa. É só mesmo de uma chamada, né? A mulher, quando sai para o encontro, você, quando sai para o encontro, sabe que você se preocupa com a sensualidade que você está demonstrando. Esse é um aspecto da sua identidade sexual que, quando reconhecido e agraciado pelo outro, você passa a se sentir apreciada e inconscientemente você passa a se sentir valorizada e inconscientemente você passa a se sentir ainda mais atraída pelo outro. E assim também é o vice-versa. Quando o homem tem o reconhecimento de sua virilidade, naturalmente ele passa é, a se sentir atraído por você. Então, quando o homem está bancando o masculino, tá? Então, quando o homem, você perceber que o homem está bancando o masculino e você parece um pouco excitada, veja, excitada dessa palavra não é excitada sexual, né? Mas você parece que você está prestando atenção e valoriza e reconhece esse ato, ele sente um impacto diretamente nessa faceta de sua personalidade. Então, você pode perceber, se você sair com alguém e a pessoa estiver ali, demonstrando ali, claro, tudo com bom senso, eu estou falando aqui para pessoas de bom senso, né? Então, ele estiver demonstrando ali as facetas da virilidade, coisas que você vai falar assim, isso aí são coisas de homem, né? Tipo assim, isso aí são coisas de homem. E ele estiver demonstrando isso, bancando o masculino, e você se mostrar um pouco excitada de reconhecimento, seja com um olhar, seja com um sorriso, seja com um silêncio, seja com uma piscadela, enfim, né? Seja com uma piscada, seja então um simples você passar simplesmente a língua nos lábios, enfim, qualquer coisa nesse sentido, mas que seja percebido, ele vai se sentir vai sentir um impacto, tá? Diretamente nessa faceta da sua personalidade, mas ele não vai tomar consciência disso, tá? Então, por quê? Existem, assim, é importante que a gente entenda que apesar da gente se sentir atraído por braços, pernas, corpos, né? O que é importante realmente na atração é a cabeça e o coração. Então, são essas coisas simbólicas, né, a cabeça e o coração, que realmente movimentam, e que realmente fazem com que as pessoas se sintam amadas e se sintam seduzidas por você. Muito mais do que simplesmente os corpos. Eles influenciam no primeiro momento, pela questão da visual, da tendência visual, porém, aquilo que sustenta e realmente produz a conexão tem a ver com a cabeça e o coração. Então, esses princípios que nós estamos trazendo tem justamente o objetivo de você entender com a cabeça e com o coração, para além dessas aparências, a fim de permitir que você possa conquistar e seduzir aquele que realmente valha a pena. Então, essa identidade sexual é um objeto que realmente deve ser muito bem observado. E aí, quando ele é muito bem observado e acolhido e agraciado, a pessoa se sente profundamente conectada a você e ela passa a perceber você como alguém que é extremamente sedutor, né? Ou totalmente atraente, na verdade. Então, vamos lá. Eu quero que, sintetizando tudo isso que foi falado, eu fiz aqui uma anotação que eu quero ler para vocês a respeito do primeiro encontro, tá? Então, assim, quando você for no primeiro encontro, tenha em mente, tá bom? Que quando você encontra a pessoa pela primeira vez, ou seja, quando você encontra a pessoa pela primeira vez, num contexto de potencialmente romântico, pode ser num encontro onde você sai diretamente, pode ser que você saiu e encontrou a pessoa numa boate ou numa casa, enfim. Mas quando você encontra a pessoa pela primeira vez, num ambiente potencialmente romântico, tenha em mente que ela provavelmente, certamente, demonstrará sua identidade sexual. Muitas vezes de maneira inconsciente, tá? Muitas vezes de maneira inconsciente. E quando isso acontece, ela está esperando não apenas a confirmação da sua adequação, ou seja, de que aquilo que ela está fazendo é certo, mas saber se você gostou. Então, como que você vai reconhecer isso? Então, eu vou repetir mais uma vez. Tenha em mente, tenha isso em mente, você mulher tenha isso em mente, que quando você está num primeiro encontro ou num contexto potencialmente romântico, tá bom? Potencialmente romântico, o outro, ele provavelmente, muito provavelmente, demonstrará sua identidade sexual muitas vezes de maneira inconsciente. E o que ele está buscando com isso?
ele está procurando não apenas a confirmação, tá, da sua adequação, ou seja, daquele comportamento, mas saber se você gostou. Então, quando você realmente valida esse comportamento, todo mundo ele vai passar a dar importância pessoal, ele vai passar a dar importância a você, que foi você quem fortaleceu esse aspecto sexual da sua identidade, tá bom? Então, naturalmente, quando essa confirmação ela acontece, você se torna, ela produzirá no outro uma atração, digamos assim, irresistível para com você. Então, grande alma, termino aqui mais esse vídeo, curta, compartilhe, faça seus comentários. O Deus que há em mim, saúde o Deus que há em você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.